Você já teve aquele momento em que sua vida inteira desmorona em questão de segundos? Eu tive. Foi numa terça-feira comum, quando minha mãe me chamou para conversar na sala. Eu tinha apenas 16 anos e estava terminando o ensino médio, sonhando com faculdade, carreira, liberdade. Mas os sonhos têm um jeito cruel de se despedaçarem quando menos esperamos. Lara, sente-se. Minha mãe disse com aquele tom sério que eu já conhecia bem. Meu pai estava ao lado dela, evitando o meu olhar. O silêncio pesado no ar me disse que algo terrível estava prestes a acontecer. Meu coração começou a bater mais forte, como se ele soubesse o que eu ainda não sabia. Nós arranjamos um casamento para você. Ela soltou as palavras como se estivesse falando sobre o tempo. Com o filho da família Mendoza. É uma boa família, tradicional, com valores. O mundo parou, literalmente parou. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras ecoaram na minha cabeça. Casamento arranjado. Aos 16 anos, com um desconhecido. Mãe, isso é loucura! Eu gritei, levantando da cadeira. Estamos no século XXI, ninguém mais faz isso. Mas ela me olhou com aqueles olhos frios e determinados. Nossa família tem dívidas, Lara. Grandes dívidas. E a família Mendoza ofereceu ajuda em troca deste casamento. É a única saída. Meu pai finalmente falou, sua voz trêmula. Filha, é pelo bem de todos nós. Você vai se acostumar. Muitos casamentos arranjados dão certo. Eu senti o chão se abrir debaixo dos meus pés. Eles estavam me vendendo como se eu fosse um objeto, uma mercadoria para quitar dívidas. A pessoa que eu era, meus sonhos, minha vontade, nada disso importava. Eu não vou fazer isso, eu disse, tentando soar firme, mas minha voz saiu quebrada. Vocês não podem me obrigar. Minha mãe se levantou, sua expressão se endurecendo ainda mais. Pode e vai. Já está decidido. O casamento será em 2 meses. Você tem tempo para se preparar mentalmente. 2 meses. 60 dias para me preparar para casar com um homem que nunca vi na vida. Eu mal conseguia processar a informação. Minha mente estava em pânico total, como se estivesse num pesadelo do qual não conseguia acordar. Como ele é? Pelo menos me digam isso. Eu implorei para desesperada por qualquer informação que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. Ele se chama Eduardo, tem 28 anos, é engenheiro, filho único. A família tem uma empresa de construção. 28 anos, 12 anos mais velho que eu. Um homem adulto, enquanto eu mal tinha terminado de ser criança. A diferença de idade me assustava tanto quanto o fato de ser um completo desconhecido. Vocês pelo menos conversaram com ele? Ele sabe que eu não quero isso? Ele concordou com o arranjo, meu pai murmurou. Ele é um homem sério, responsável. Vai cuidar bem de você. Cuidar bem de mim, como se eu fosse um animal de estimação sendo entregue para uma nova família. A raiva começou a ferver dentro de mim, misturada com um medo profundo que eu nunca havia sentido antes. Naquela noite, trancada no meu quarto, eu chorei até não ter mais lágrimas. Olhei para o espelho e vi uma garota assustada, com os olhos vermelhos e o rosto manchado. Em 2 meses, eu seria a esposa de um homem que nunca vi na vida. Em 2 meses, minha vida como eu a conhecia terminaria. Peguei meu diário e escrevi. Se você está lendo isso no futuro, lembre-se, hoje foi o dia que a sua liberdade morreu. Mas talvez ainda haja uma maneira de lutar. Eu não sabia ainda, mas aquela seria a primeira de muitas noites sem dormir, planejando uma fuga que parecia impossível. E o pior ainda estava por vir. Os dias seguintes foram um inferno. Minha mãe começou a falar sobre o casamento como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela falava sobre vestido, decoração, convidados, enquanto eu sentia a minha alma sendo esmagada um pouco mais a cada dia. Você precisa parar com essa cara feia, ela me disse durante o café da manhã. Eduardo vem te conhecer na semana que vem. Você precisa causar uma boa impressão. Conhecer. A palavra soava estranha. Como você conhece alguém que já está destinado a ser seu marido? Como você age natural quando toda a situação é completamente forçada? Tentei conversar com minha melhor amiga, Carolina, sobre o que estava acontecendo. Mas como explicar algo tão surreal? Meus pais me venderam para uma família rica. Soava como coisa de filme, não da vida real. Lara, você está brincando, né?
ela disse quando finalmente contei tudo. Seus pais não podem te obrigar a casar. Isso é absurdo. Podem sim, eu respondi, sentindo o peso da realidade. Eles disseram que se eu não fizer isso, vamos perder a casa, o negócio do meu pai, tudo, e que seria minha culpa a nossa família se destruir. A culpa. Esse era o pior parte de tudo. Eles tinham conseguido me fazer sentir que eu era responsável pelos problemas financeiros da família, que eu era egoísta por não querer me sacrificar por eles. Em casa, a tensão era constante. Meu pai evitava me olhar nos olhos, claramente com remorso, mas sem coragem de mudar de ideia. Minha mãe, por outro lado, estava determinada a seguir em frente, como se estivesse cumprindo um dever sagrado. Você não entende agora, mas um dia vai agradecer. Casamento por amor é fantasia. Casamento por conveniência é realidade. Você vai ter segurança, uma boa vida. Segurança, boa vida. Palavras que soavam vazias quando você não tinha escolha. Que tipo de segurança era essa construída sobre meu sacrifício? Que tipo de boa vida era essa sem amor, sem escolha, sem liberdade? As noites se tornaram o meu único refúgio. Eu ficava acordada até tarde pesquisando sobre casamentos arranjados, sobre direitos, sobre maneiras de escapar. Descobri que, tecnicamente, eles não podiam me obrigar a casar. Mas descobri também que a pressão psicológica e emocional podia ser tão eficaz quanto a força física. Comecei a desenvolver sintomas físicos do estresse. Meu estômago doía constantemente, eu perdi o apetite, tinha dificuldade para dormir. Na escola, mal conseguia me concentrar. Meus professores notaram a mudança, mas como explicar que eu estava sendo vendida, como se vivesse na Idade Média? Você está diferente, minha professora de literatura me disse depois da aula. Está acontecendo algo em casa? Eu quis contar tudo, implorar por ajuda, mas as palavras não saíam. O que ela poderia fazer? Ligar para meus pais? Isso só pioraria as coisas. Eu estava completamente sozinha nessa situação. Uma semana antes do encontro com Eduardo, minha mãe me levou para comprar roupas novas. Você precisa estar bonita para ele, ela disse, escolhendo vestidos que me faziam parecer mais velha, mais madura. No provador, olhei para o meu reflexo e não reconheci a garota no espelho. Ela parecia uma boneca sendo vestida para uma apresentação. Seus olhos estavam vazios, como se a vida tivesse sido sugada dela. Mãe, eu tentei uma última vez. Eu não consigo fazer isso. Por favor, encontre outra maneira de resolver os problemas de dinheiro. Ela parou de arrumar os vestidos e me olhou com uma expressão que misturava irritação e algo que talvez fosse tristeza. Lara, você precisa amadurecer. A vida não é um conto de fadas. Às vezes precisamos fazer sacrifícios para a família. Sacrifícios. Eu era o sacrifício. Minha juventude, meus sonhos, minha escolha, tudo sendo sacrificado no altar das dívidas familiares. Naquela noite, escrevi em meu diário: amanhã vou conhecer o homem que vai ser meu marido. Não sei se vou conseguir olhar nos olhos dele. Não sei se vou conseguir fingir que isso é normal. Não sei se vou conseguir sobreviver a isso. Mas eu sabia que tinha que tentar, porque talvez, só talvez, conhecê-lo pessoalmente me desse alguma pista sobre como escapar dessa situação impossível. O dia do encontro chegou como uma tempestade que você vê se aproximando, mas não consegue evitar. Minha mãe me acordou cedo, insistindo que eu tomasse um banho demorado, fizesse as unhas, arrumasse o cabelo. Era como se ela estivesse me preparando para um leilão. Lembre-se, ela disse enquanto eu terminava de me vestir. Seja educada, sorria, mostre que você é uma boa moça. Não mencione que não quer casar. Isso pode ser resolvido com o tempo. Resolvido com o tempo. Como se minha resistência fosse apenas uma birra adolescente que passaria. Como se eu fosse me apaixonar por um homem que estava comprando uma esposa. Quando o carro dos Mendonça parou na frente da nossa casa, senti meu coração disparar. Pela janela, vi um homem alto sair do banco do passageiro. Ele usava um terno escuro, tinha cabelos castanhos bem penteados e uma postura ereta. Parecia exatamente o que eu esperava, um homem de negócios sério e conservador. Ele é bonito, minha mãe murmurou, como se isso fosse resolver todos os problemas.
Você teve sorte. Sorte? Que palavra estranha para descrever minha situação. Onde estava a sorte em ser forçada a casar com um desconhecido? A campainha tocou e meus pais foram atender. Eu fiquei no topo da escada, ouvindo as apresentações formais, as conversas educadas sobre negócios e família. Quando finalmente me chamaram, desci os degraus como se estivesse indo para o meu próprio funeral. Eduardo, esta é nossa filha, Lara, meu pai disse, sua voz cheia de uma alegria forçada. Eu levantei os olhos e o vi pela primeira vez. Ele era mesmo bonito, de um jeito clássico e sério. Mas o que me surpreendeu foi a expressão em seus olhos. Ele não parecia um homem vitorioso que acabara de conseguir uma esposa jovem. Ele parecia desconfortável. Prazer em conhecê-la, ele disse, estendendo a mão. Sua voz era grave, mas havia algo nela que não conseguia identificar. Hesitação? Nervosismo? Prazer, eu murmurei apertando a mão rapidamente. Ela era calorosa e firme, mas não invasiva. Alguns homens apertam a mão de mulheres jovens de forma possessiva, mas ele não. Que tal vocês dois conversarem no jardim? Minha mãe sugeriu com um sorriso artificial. Nós preparamos um lanche especial. Lanche especial? Como se isso fosse um encontro romântico normal, não uma negociação sobre meu futuro. Caminhamos para o jardim em silêncio. Ele mantinha uma distância respeitosa, não tentou pegar minha mão ou tocar meu braço. Sentamos em um banco sob a árvore de jabuticaba, e por um momento nenhum de nós disse nada. Você tem quantos anos? Ele perguntou finalmente, sua voz mais suave do que antes. 16, eu respondi, observando sua reação. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse sentindo dor. 16. Ele repetiu baixinho. Meus pais me disseram que você era mais velha. Algo na forma como ele disse isso me fez olhar para ele com mais atenção. Ele não parecia um homem que estava feliz com a situação. Ele parecia conflituoso. Você quer se casar comigo? Eu perguntei diretamente, cansada de fingimentos. Ele olhou para mim, surpreso pela pergunta direta. Por um longo momento, ele não respondeu. Depois disse: Você quer se casar comigo? Não, eu respondi sem hesitar. Eu não quero me casar com ninguém agora. Eu quero terminar os estudos, ir para a faculdade, viver minha vida. Ele assentiu lentamente. Eu imaginei que fosse isso. E você? Você realmente quer uma esposa que não o escolheu? Ele suspirou profundamente. Minha família está me pressionando para casar há anos. Eles acham que eu deveria assentar a cabeça, ter filhos, continuar os negócios da família. Quando seus pais nos procuraram com a proposta, meus pais viram como a solução perfeita. Mas você não respondeu minha pergunta. Eu insisti. Ele olhou nos meus olhos pela primeira vez. Não, Lara. Eu não quero uma esposa que foi forçada a casar comigo. Isso não é justo com você e não é o que eu quero para minha vida também. Por um momento, senti uma pequena fagulha de esperança. Talvez ele cancelasse o casamento. Talvez ele fosse um homem decente que eu esperava que não existisse nessa situação. Então, por que você concordou? Eu perguntei. Pela mesma razão que você está aqui. Pressão familiar. Meus pais disseram que se eu não me casasse logo, eles me tirariam da empresa. É tudo o que eu sei fazer, tudo o que eu tenho. Nós dois estávamos presos. Ele na expectativa da família dele, eu na dívida da minha. Dois prisioneiros em uma situação que nenhum de nós queria. O que vamos fazer? Eu perguntei e pela primeira vez disse nós sem aversão. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse algo que mudou tudo. Eu tenho uma ideia, mas você precisa confiar em mim. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça durante dias. Eduardo tinha uma ideia, mas não me contou qual era. Disse apenas que precisava de tempo para pensar e que nos encontraríamos novamente antes do casamento. Meus pais estavam eufóricos com como o primeiro encontro havia corrido bem. Minha mãe não parava de falar sobre como Eduardo era educado, como ele parecia interessado em mim,
como nossa família estava fazendo a escolha certa. Ele até pediu para falar com você novamente antes do casamento, ela disse, animada. Isso é um bom sinal, ele realmente gosta de você. Se ela soubesse o que realmente havíamos conversado. Mas eu mantive nossa conversa em segredo. Havia algo em Eduardo que me fazia acreditar que ele não era meu inimigo nessa situação. Talvez fosse a única pessoa que realmente entendia pelo que eu estava passando. Uma semana depois, ele me ligou. Sim, ele mesmo, não através dos nossos pais. Podemos nos encontrar para conversar? Sem interferência das famílias? Como? Eu perguntei, sabendo que minha mãe não me deixaria sair sozinha com ele. Diga para ela que vamos ao shopping com minha irmã. Ela vai nos deixar no cinema e depois nos buscar. Ele tinha uma irmã? Essa informação me surpreendeu. Nossas famílias haviam nos tratado como peças de um jogo, mas não haviam se preocupado em nos contar detalhes básicos sobre nossas vidas. O plano funcionou. No sábado seguinte, eu estava no café do shopping, sentada de frente para Eduardo. Ele parecia nervoso, mexendo nas mãos e evitando meu olhar. Sobre minha ideia, ele começou. Eu pensei em várias possibilidades. Podemos fugir, podemos nos recusar publicamente no altar, podemos tentar convencer nossas famílias a mudarem de ideia. Mas, eu perguntei, sentindo que havia um mas na frase. Mas todas essas opções têm consequências terríveis. Se fugirmos, nossas famílias ficarão em situação ainda pior. Se nos recusarmos publicamente, será um escândalo que pode destruir os negócios dos dois lados. E convencer nossas famílias, bem, você já tentou isso. Eu assenti, sentindo meu coração afundar. Então não há saída. Ah, sim, ele disse, me olhando diretamente nos olhos. Nós nos casamos. Como assim? Eu pensei que você tinha entendido que eu não quero... Espera. Ele interrompeu, levantando a mão. Deixe-me explicar completamente. Nós nos casamos, satisfazemos nossas famílias, resolvemos os problemas financeiros, mas entre nós estabelecemos regras claras. Você continua os seus estudos, eu continuo o meu trabalho, vivemos na mesma casa, mas como parceiros em um negócio, não como marido e mulher tradicional. Você está sugerindo um casamento de fachada? Exatamente. Nós dois ganhamos tempo e liberdade para descobrir o que realmente queremos. Você termina os estudos, vai para a faculdade, decide sua carreira. Eu me estabilizo na empresa, ganho independência dos meus pais. E quando estivermos prontos, em alguns anos, nós reavaliamos a situação. A ideia era tão absurda que quase fazia sentido. E se um de nós quiser se divorciar? Então nós conversamos e encontramos uma maneira de fazer isso sem destruir nossas famílias. Mas pelo menos ganhamos tempo, ganhamos liberdade, ganhamos a chance de crescer antes de tomar decisões definitivas. Eu fiquei em silêncio, processando a proposta. Era maluca, mas era também a única opção que me dava algum controle sobre a minha vida. E que tipo de regras? Quartos separados, obviamente, você continua os seus estudos, eu respeito totalmente o seu espaço e suas decisões, nós mantemos as aparências em público, mas em casa, somos apenas duas pessoas que fizeram um acordo para sobreviver a uma situação impossível. E se você conhecer alguém? Se eu conhecer alguém? Ele hesitou. Nós conversamos sobre isso quando acontecer. Mas por enquanto, pelo menos nos próximos 2 anos, até você se formar e decidir sobre a faculdade, nós mantemos o acordo. Eu olhei para ele, tentando entender se ele estava sendo sincero. Por que você faria isso por mim? Você nem me conhece. Porque eu também fui forçado a essa situação. Porque eu sei como é ter sua vida decidida por outras pessoas. E porque... Ele parou, parecendo procurar as palavras certas. Porque você não merece ter seus sonhos destruídos por causa dos problemas dos adultos. Pela primeira vez desde que soube do casamento arranjado, senti uma pequena esperança. Não era a liberdade completa que eu queria, mas era muito melhor do que ser propriedade de um homem que me trataria como uma criança. Eu preciso pensar, eu disse. Claro, mas Lara, ele me olhou sério. Seja qual for sua decisão, eu vou respeitá-la. Se você quiser tentar fugir, eu te ajudo. Se você quiser se recusar no altar, eu aceito as consequências. Você não está sozinha nisso. Pela primeira vez em semanas, eu não me senti completamente desamparada.
talvez Eduardo não fosse o príncipe encantado dos contos de fadas, mas ele estava oferecendo algo que eu não esperava. Uma parceria, uma chance de manter minha dignidade em uma situação impossível. Mas eu ainda não sabia se tinha coragem de aceitar. A lua de mel foi a parte mais estranha de toda essa história bizarra. Imagine, você está em um resort paradisíaco, com um homem que tecnicamente é seu marido, mas que você mal conhece, fingindo para todo mundo que vocês são um casal apaixonado. O casamento havia acontecido 3 dias antes. Eu tinha tomado a decisão de aceitar a proposta de Eduardo apenas uma semana antes da cerimônia. Não foi uma decisão fácil, mas percebi que era a minha única chance de ter algum controle sobre minha vida. A cerimônia foi exatamente como eu esperava, cheia de pessoas que eu não conhecia, celebrando um casamento que não deveria existir. Eu sorri, acenei, cortei o bolo, dancei a valsa obrigatória, mas por dentro sentia como se estivesse assistindo a vida de outra pessoa. Eduardo cumpriu sua parte do acordo. Durante toda a cerimônia ele foi respeitoso, gentil, mas não invasivo. Quando tivermos que nos beijar no altar, foi um beijo rápido e casto, mais uma formalidade do que qualquer coisa romântica. "Vamos conseguir", ele murmurou no meu ouvido durante a dança, tão baixo que só eu pude ouvir. "Você está sendo muito corajosa." Agora, 3 dias depois, estávamos no quarto do hotel, cada um no seu lado da cama king size, com uma fileira de travesseiros no meio como uma fronteira invisível. Ele estava lendo um livro de engenharia, eu estava escrevendo no meu diário. "Isso é surreal", eu disse, quebrando o silêncio. "Que parte?" ele perguntou, fechando o livro. "Toda essa situação, nós dois aqui, casados, fingindo ser um casal normal." Ele riu, e foi a primeira vez que eu o ouvi rir de verdade. "Você tem razão. Mas sabe o que é mais surreal? Eu me sinto mais confortável com você do que me senti com qualquer pessoa que meus pais tentaram me apresentar. Porque não há pressão. Nós dois sabemos que isso não é real." "Será que não é?" ele perguntou, e algo no tom da sua voz me fez olhar para ele. "Quero dizer, talvez não seja um casamento tradicional, mas é uma parceria real. Nós estamos enfrentando isso juntos." Ele tinha razão. Nos últimos dias eu havia descoberto coisas sobre Eduardo que mudaram minha perspectiva sobre ele. Ele era formado em engenharia, mas seu sonho era ser arquiteto. Ele gostava de ler, principalmente ficção científica. Ele tinha uma relação complicada com os pais, assim como eu. Ele tinha medo de não ser bom o suficiente para assumir a empresa da família. "Você sabe", eu disse, "eu sempre pensei que todos os homens que aceitariam um casamento arranjado eram machistas que queriam uma esposa submissa. E eu sempre pensei que todas as garotas nessa situação eram mimadas que queriam apenas dinheiro." Nós dois estávamos errados. Completamente errados. Nós ficamos em silêncio por um momento, ouvindo o som das ondas do mar pela janela aberta. "Eduardo", eu disse, "o que vai acontecer quando voltarmos para casa?" "Nós vamos viver o acordo que fizemos. Você vai se inscrever para o vestibular, eu vou trabalhar na empresa, nós vamos dividir as responsabilidades da casa, manter as aparências para as nossas famílias e construir uma vida que funcione para os nós dois." E se o quê? "E se nós acabarmos gostando um do outro? De verdade?" Ele ficou em silêncio por um longo tempo. "Então nós lidamos com isso quando acontecer. Mas sem pressão, sem obrigação. Se acontecer, vai ser porque nós dois queremos, não porque alguém nos forçou." Na manhã seguinte, algo mudou. Eu acordei e encontrei Eduardo na varanda, tomando café e lendo. Ele havia pedido café da manhã para nós dois, com todas as coisas que eu gostava. Ele havia prestado atenção nos meus gostos durante os últimos dias. "Bom dia", ele disse, sorrindo. "Dormiu bem?" "Melhor do que eu esperava", eu respondi. E era verdade. Pela primeira vez em meses, eu havia dormido uma noite inteira sem pesadelos. "Lara, eu quero que você saiba que não importa o que aconteça, eu vou cumprir nossa promessa. Você vai ter sua liberdade, sua educação, sua vida. Eu prometo isso." Olhei para ele, este homem que se tornou meu marido por acaso, mas que estava se tornando meu parceiro por escolha. "Eu também prometo. Nós vamos fazer isso funcionar." Não era o final feliz dos contos de fadas. Não era o grande amor que eu havia sonhado. Mas era algo melhor. Era uma escolha feita por mim. Uma parceria baseada em respeito mútuo e honestidade. 6 meses depois, eu estava me preparando para o vestibular. Eduardo havia me ajudado a estudar.
Havia me apoiado quando eu duvidava de mim mesma. Nossas famílias estavam satisfeitas com o nosso casamento feliz, sem saber que nossa felicidade vinha de termos encontrado uma maneira de ser verdadeiros um com o outro. Às vezes, quando estávamos assistindo TV juntos ou conversando sobre os nossos dias, eu me perguntava se isso poderia se tornar algo mais. Mas não havia pressa, não havia pressão. Tínhamos tempo para descobrir quem éramos juntos. E talvez, só talvez, isso fosse o começo de algo muito melhor do que qualquer um de nós havia imaginado. A vida tem um jeito janado de surpreender você. Às vezes, as melhores coisas nascem das situações mais impossíveis. Às vezes, quando você não tem escolha, você descobre que pode criar suas próprias escolhas. Eu ainda não sei como essa história vai terminar, mas sei que pela primeira vez eu tenho voz na minha própria vida. E isso faz toda a diferença.